E a depressão, gente, será a doença mais comum em 2030. E o Brasil é um dos países que tem a população mais deprimida na América Latina, segundo a Organização Mundial da Saúde. Isso é triste, né? E os idosos estão entre os que são mais afetados pela depressão e é difícil de identificar. E a gente está recebendo aqui hoje o psiquiatra, psicoterapeuta Alfredo Demétrio. Alfredo, mais uma vez, obrigada. Você que acompanhou, né, a história do Cláudio. É uma história forte, né? E essa mudança de comportamento que se faz necessário junto com a ajuda profissional, né? A história do Cláudio é bonito ver ele falar, né? E é importante fazer um marco. Tá. Ele teve um marco decisivo, que foi sair do círculo vicioso que ele entrou, talvez porque já estivesse adoentado, e ele sai para um círculo virtuoso, tendo ajuda profissional. Quando existe uma depressão significativa, o prejuízo é evidente. Ele disse isso. Então, a pessoa começa a ter problemas nos relacionamentos, no trabalho, no autocuidado. É um problema generalizado na vida dele. Ele toma uma decisão, busca ajuda e começa a sair. E aí ele entra no círculo virtuoso. E ele enumerou várias coisas muito legais. Ele enumerou a atividade física, que é muito significativo, mas a pessoa que está deprimida às vezes não consegue fazer. Ele escreveu o livro, ele transformou maus sentimentos em sentimentos melhores. Ele fala do perdão, muito bonito. Então, assim, é muito bom ver os relatos positivos, né? Porque isso diminui o estigma, o preconceito das pessoas na procura de ajudas corretas e para entender também que lá no buraco a pessoa não consegue fazer por ela. Ela precisa de ajuda, ela precisa de apoio. Para seguir esse caminho de cura, né? Para seguir, assim. Tem muitas pessoas participando aqui, a gente vai trazer essa questão dos idosos, né? Já que a gente está no outubro prateado, né? Nessa reflexão sobre a velhice. Até a Rosa, que me acompanha na rede social, ela falou: Mônica, eu queria saber do Dr. Alfredo se, por exemplo, a mãe dela não gosta de dormir sozinha, tem medo de dormir sozinha e tem medo da noite. Isso pode ser um indicativo, um sintoma da depressão, Alfredo? Pode. Na realidade, o medo é um sintoma da ansiedade, mas pode estar associado à depressão também, principalmente no idoso. Tá? Então, e o idoso, às vezes, ele vai começar a ter um problema de insônia, e aí ele está ali sozinho, ele começa a ficar caraminholando, pensando demais, ele não consegue formular que não está bem, que mudou alguma coisa, às vezes tem problemas clínicos associados. Então, é sempre bom a gente estar atento à mudança de comportamento. Por exemplo, a mãe da Rosa, ela começou a ter problemas do medo. Certo. Ela expressou o medo, mas às vezes, junto com o medo, tem um desalento, uma tristeza, entendeu? Entendi, uma vontade, é tão ruim falar isso, mas tipo assim, uma vontade que a vida acabe. Isso geralmente a relação, esse pensamento de vontade de não estar mais aqui, isso pode indicar um agravante. Porque pessoas que querem ou se fazer mal a si mesmo, ou até chegar ao suicídio, elas já são extremos. Entendi. Mas isso acontece com o idoso. E é uma população que a gente preocupa. E que precisa estar atenta, né? Precisa. Porque é uma fase de maturidade. Deixa eu trazer essa amiga nossa, eu não vou falar o nome dela, né? Mas ela tem 53 anos, há 3 anos ela está afastada do trabalho, ela está fazendo tratamento, né, com psicóloga, e às vezes não tem dinheiro para poder pagar, né, um profissional. Enfim, ela falou: Mônica, eu não tenho ânimo para nada. Ainda por cima, conto com pessoas que dizem que depressão é frescura. E ela está numa fase tão boa da vida, né, Alfredo? 53 anos. É bem jovem, é uma idade muito boa mesmo. Ela está adoentada. Essa questão isso
não ajuda o preconceito, essa visão que algumas pessoas têm de que a depressão é um problema de caráter, é um problema moral, e não é. É uma doença que precisa de tratamento correto, tá? E é preciso ver o que está acontecendo com ela, provavelmente é uma depressão mesmo, e ela já está fazendo a terapia. A terapia, a psicoterapia, com qualquer profissional habilitado, vai ajudá-la a elaborar melhor a dor. Certo. Mas, eventualmente, ela vai precisar de um medicamento. Então, 3 anos de evolução, com prejuízo significativo, atrapalhando o cotidiano, ela precisa de remédio, porque senão ela não sai. Que é fisiológico também, né? Ali É biológico. biológico. É entendi. biológico. A depressão é uma doença. É uma doença de desequilíbrio neurohormonal em áreas específicas do cérebro. Então, é preciso retomar esse equilíbrio. É preciso trazer essa pessoa para um estado que ela consiga, como o Cláudio, ressignificar. Porque aí a pessoa tratada, quando ela já está melhor, a gente já pode incluir questões, por exemplo, de retomada de interesses. Ele escreveu o livro, ele foi correr, ele, entendeu? Entendi. E um apoio social legal, né, que a esposa contribuiu, estimulou ali do lado, atenta. Então, assim, aproveitando todas as deixas da melhora. Porque às vezes a pessoa está tanto tempo num estado de desequilíbrio, mergulhado na depressão, que a pessoa toma o remédio, ela custa entender que começou a melhorar. Então a gente, o profissional, ajuda ele a entender, olha, não, você já melhorou um pouco, porque às vezes ele não percebe. O idoso é muito comum isso. Certo. Ele, às vezes você trata e ele melhora um pouco a insônia, mas ele chega para você e fala assim, não melhorei nada. Não melhorei nada. E geralmente tem idosos que demandam muito da família. E a família fica junto, muito ansiosa. Né? A gente vive 2 coisas. Que é uma presença maciça da família que fica enlouquecida com a mudança do idoso. E outro que é o abandono, que é a falta da rede social familiar. Que são idosos mais solitários, que fazem nada, não têm apoio, não tem ninguém. Então, isso são questões que a gente lida nessa situação do idoso. E nessa questão do idoso, a depressão, né, para a gente poder identificar, então é medo, uma ansiedade, uma tristeza, uma falta de vontade, para a gente poder... E é possível procurar ajuda para o tratamento e para outros caminhos na vida, né? Sim. O idoso, ele tem algumas características que às vezes a gente não percebe com clareza. Porque o idoso, ele tem perdas de todos os níveis. Muitas vezes ele começa a desenvolver uma doença crônica, ele fica muito focado nisso, muito preocupado com a doença, e às vezes é isso que aparece como sintoma. Ele não aparece assim com uma formulação clara, eu estou triste, eu estou... Não aparece claramente. Entendi. Pode aparecer como aparece em qualquer faixa etária. A depressão é uma doença que acomete todas as faixas etárias. Essa característica do idoso é a questão, por exemplo, mais das redes sociais, né? Do apoio social, na realidade. Entendi. O apoio social, ele fica reduzido, ele tem perdas profissionais, ele vai tendo perdas físicas. Então, a gente vê muito claramente, por exemplo, idosos que são muito ligados, muito atentos, que foram jovens muito atentos, que sempre fizeram esporte, cuidaram de si, tem a cabeça ativa, estuda, lê, gosta de ver um filme, tem amigos. Então, essa pessoa está mais protegida. Então, esse idoso que já é mais quietinho e às vezes ele já traz um quadro depressivo, ou ansioso, ou os dois, ele vai chegar precisando talvez de um apoio maior. E às vezes ele não tem. E aí surge, por exemplo, um estado físico mais debilitado, uma fraqueza, alguma coisa, muda o hábito alimentar, ele muda, enfim, ele perde pessoas, começa a ter perdas. Então isso tudo contribui para um estado de desequilíbrio emocional, que pode ser uma depressão.
Por isso eu convidei o Dr. Alfredo Demétrio para vir conversar sobre isso conosco, com essa clareza que ele trouxe, com esta atenção, né, que a gente precisa despertar para os nossos idosos. Alfredo, muitíssimo obrigada por essa conversa tão boa. É sempre bom estar com você. Muito obrigada. Espero você em outras oportunidades, tá? Sempre que você precisar. Dr. Alfredo Demétrio, ele que é psiquiatra e também psicoterapeuta, aqui no Manhã Total com a